Cristo. Hoje nós queremos convidar todos os nossos internautas para nos acompanhar nas últimas lições deste quarto trimestre deste ano. Nós queremos neste momento, em nome de Jesus, dizer a todos que nos acompanham que Deus tem uma palavra de paz para você. O ano está findando e talvez você esteja esperando receber de Deus uma grande bênção. Eu quero te dizer que daqui para o final deste ano Deus tem algo grande para realizar. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Joaquim Nabuco, estado de Pernambuco, sobre a presidência do pastor Ailton José Alves, pastor presidente da igreja e pastor presidente da nossa convenção em Pernambuco. Estamos neste momento juntos novamente para mais um comentário da nossa lição de número 11. Os 12 profetas menores, advertência e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. E estamos hoje com um tema muito glorioso: Ageu, o compromisso do povo da aliança. Então, queridos, o nosso textual também nos diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33, para nossa meditação. Todos sabem que o texto ouro é o texto rico, é o texto principal, o texto-chave da nossa lição, é no que estamos para estudar. É o enfoque da nossa lição hoje, é primeiro o reino de Deus. Verdade e prática. A verdadeira profecia liberta o povo da indiferença e do comodismo espiritual. Então, nesta oportunidade, queridos internautas, irmãos, quem sabe você ainda não é um evangélico, mas Deus também está falando a você através desta lição. Hoje nós temos uma lição que se divide em 3 pontos: o livro de Ageu, responsabilidade e obrigações, e o terceiro ponto, exortação divina. Então a palavra de Deus tem esta finalidade, esta finalidade. Nós vamos agora ao primeiro subponto do primeiro ponto, o livro de Ageu, o contexto histórico, com o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, que vai nos fazer o comentário. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim se constituiu alegria estar juntamente com o meu pastor e os demais companheiros para juntos trabalharmos aqui nesse trabalho honroso para a glória de Deus. Quando trata-se do contexto histórico, primeiro, para se compreender o livro de Ageu, se faz necessário ler os 6 primeiros capítulos de Esdras, quando trata da vinda do povo de Deus do exílio na Babilônia, da construção do alicerce do templo e do interrompimento dos inimigos que não quiseram que se fosse construído. Mas o povo de Deus se retardaram para não também querer construir o templo. Mas Deus utilizou-se de Ageu para que eles colocassem em prática o edito feito por Ciro, quando libertou de lá do cativeiro em Babilônia. No ano aproximadamente 639, foi dado esse edito, o direito de eles voltarem à sua terra natal e fazer o que Deus propôs no seu coração. Aí está o contexto histórico, no livro de Ageu. Então, é muito importante nós termos o conhecimento para sabermos interpretar, falar, e o conhecimento que é o que enriquece a todos nós.
O segundo subponto, a vida pessoal. E você pode até nos perguntar, por que a vida pessoal? Porque nós sabemos que aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus elegeu para ser o autor do livro, eram pessoas com quem Deus falava, a quem Deus se revelava, e nós buscamos porque não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa escolhida por Deus. Então o presbítero Geniquel vai nos comentar a vida pessoal do profeta Ageu. Também saudamos a todos com a paz do Senhor, e conforme já comenta a nossa lição, nós vemos aqui que não há muitas informações a respeito do profeta Ageu, além de que o seu nome é festivo, por festa de Jeová, e que não há outro Ageu mencionado no Antigo Testamento, além desse Ageu que está sendo comentado em nossa lição dessa semana. Fora o seu livro, o seu nome é mencionado por Esdras, e diz aqui a nossa lição que Ageu recebeu o seu chamado 2 meses antes do profeta Zacarias receber o seu primeiro oráculo. Então são essas as informações que nós temos e que a própria lição informa para nós a respeito de Ageu e da sua vida pessoal, que é o que nós estamos passando agora para os irmãos. Este comentário nos mostra que Ageu foi o profeta a quem Deus chamou e elegeu para ser o mensageiro para aqueles dias. E nós vemos aqui no terceiro subponto, né, sobre Zorobabel. Né? Zorobabel, quem foi Zorobabel? E este comentário nos vai fazer o auxiliar e professor Dário Pereira, pois Zorobabel teve um papel fundamental na história do povo de Israel. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, meus amados irmãos, concedido pelo pastor, nós estamos vendo que o nosso terceiro subponto fala sobre este homem. A profecia de Ageu foi dirigida a ele, a Zorobabel, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, sobre a sua liderança e a liderança do sacerdote Josué, ou Jésua, filho de Josadaque, os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém. Quer dizer, nós visualizamos este homem sendo líder dentro do plano de Deus na vida do povo, na vida daqueles que estavam na Babilônia, daqueles que estavam no cativeiro. E através da profecia de Ageu, direcionada até mesmo a esta vida, a vida deste homem, de Zorobabel, nós vemos o agir de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor não utiliza líderes, governantes, pessoas que estão em determinados status para abençoar, para viabilizar, não que Deus precise da ajuda de ninguém, mas o Senhor utilizando para viabilizar as coisas, para viabilizar as situações e o seu nome ser glorificado na vida do seu povo. Diz mais, a profecia dirigida a Zorobabel, é messiânica. Ela fala do Messias, sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele, pois Zorobabel é filho de Davi, é da linhagem de Davi, deriva da família do rei Davi, da qual Jesus por várias vezes foi identificado. Jesus, filho de Davi, por que não dizer parente de Zorobabel? Então, Zorobabel teve este papel de suma importância. E é importante nós sabermos que ele recebeu uma palavra, a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E isso é maravilhoso quando o Espírito de Deus age
na liderança, na vida de todos aqueles que verdadeiramente se dispõem e se apresentam na presença de Deus, e Deus assim utiliza. E agora nós vamos estudar o quarto subponto do primeiro ponto, estrutura e mensagem, com o presbítero Valdelso Moura, que nos comenta sobre a estrutura e mensagem do livro. Paz do Senhor para todos. Estrutura e mensagem. O livro consiste de 4 curtos oráculos. O primeiro foi entregue no 6º mês, no primeiro dia do mês, que era considerado o mês hebraico de Elul, ou era 29 de agosto. O segundo no 7º mês, ao 21º do mês, conhecido como mês de Tisrei, 17 de outubro. E o terceiro e o 4º oráculo vieram no mesmo dia, o 24º dia do mês, nono, era considerado o mês de Quisleu, 18 de dezembro. A revelação foi dada diretamente por Deus. Apenas Ageu apresenta com tamanha precisão essas datas do recebimento dos oráculos. O tema do livro é a reconstrução ou reedificação do templo. Dos 38 versículos, que estão divididos em 2 capítulos, 10 falam da casa de Deus em Jerusalém. E apenas em o Novo Testamento, Ageu ele é citado uma vez só no Novo Testamento. Mas a mensagem que transmite este livro, que é de grande importância para nós, é a reconstrução do templo. Naquele tempo, o templo era onde o povo, os irmãos lá, adoravam a Deus. Hoje, trazendo para os dias atuais, este templo sou eu. Este templo é você, meu irmão, meu amigo, que serve a Deus. A Bíblia diz que o homem, quando aceita Cristo, o Espírito Santo habita na vida dele, ele passa a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Por essa razão, esta mensagem foi de grande valor naquele tempo e hoje, para nós, é grande importância. E aí nós vemos que templo de Deus, morada do Espírito Santo, hoje somos nós. É um privilégio para o homem, ser templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos conservar, preservar aquele templo que Deus resgatou e com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, limpou, purificou e hoje usa como instrumento. Mas agora vamos para o segundo ponto da nossa lição, que tem como tema responsabilidade e obrigações. Primeiro subponto diz: a desculpa do povo. Quem vai nos fazer o comentário é o presbítero Geniquel, uma vez mais, sobre essa desculpa que o povo criou. O povo criou uma desculpa que, diante dos olhos de Deus, não foi aceitável e nem foi agradável. E que desculpa foi essa? Quando se falava em reconstruir o templo, o povo dizia que ainda não havia chegado um momento ou um tempo de se reconstruir o templo, interpretando erroneamente as profecias que datavam 70 anos após o cativeiro. E o povo estava interpretando erroneamente essa profecia. Quando era para construir suas casas, havia tempo, havia material e havia disposição. O próprio livro de Ageu cita as casas estucadas que o povo construía, ou seja, as suas casas luxuosas.
Mas quando era para construir e se falar em construir o templo de Deus, reconstruir, não tinha chegado o tempo, não tinha chegado o momento oportuno ainda. E essa palavra não agradou a Deus, a ponto de nós encontrarmos como a lição, a própria lição se refere, Deus se dirigindo ao povo como este povo, e não como o meu povo, porque Deus não estava mais aceitando aquela desculpa de que não havia chegado o tempo ainda de se reconstruir o templo do Senhor, e isso, diante de Deus, foi uma palavra condenável diante da nação. Então aí nós acabamos de ver o comentário que fez o presbítero, nosso irmão Janiquel, que o de Deus estava sendo desprezado e estavam abraçando os seus próprios interesses. E nós vemos que o textuário diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui no segundo subponto agora, o segundo ponto, inversão de prioridades. O presbítero Nelson Ramos nos fará este comentário. Veio a palavra do Senhor mais uma vez a Ageu, para a mesma ser anunciada ao povo, o exortando para que eles viessem obedecer a Deus, fazendo primeiro o que Deus ordenasse, porém eles se esqueceram. Por isso que aqui a nossa luz trouxeram de Judá de volta a Jerusalém para construir a sua casa, mas o povo preocupou-se mais em morar nas casas forradas, enquanto que o templo, cujo embargo havia ocorrido há 15 anos, eles levaram ou esquecidos, não guardando a palavra, a anunciação para que fosse feita a obra de Deus. Primeiro, Deus o restaurou, trazendo de lá do cativeiro, mas quando chegou na sua terra natal, era para que eles continuassem adorando a Deus com especialidade na construção do templo. Mas há 15 anos, enquanto os inimigos se levantaram contra, eles também obedeceram aos inimigos, não buscaram o reino de Deus, como o textuário já foi falado aqui pelo nosso pastor. Então era preciso que eles priorizassem primeiro as coisas de Deus. Muito bem, muito importante este comentário, pois nos dias atuais nós vemos muito as pessoas em busca dos seus próprios interesses. E agora nós vamos ao terceiro subponto, um convite à reflexão. E desta feita, o auxiliar e professor Maurício Santos, vice-coordenador das escolas dominicais, aqui no nosso campo, vai fazer este comentário. É com você, irmão Maurício. Cumprimento os internautas com a paz do Senhor. Aqui vemos uma palavra muito maravilhosa do profeta Ageu, onde vimos que o profeta obteve um grande resultado. Foi em mostrar para o povo judeu uma reflexão, para eles refletirem o que eles tinham passado lá no exílio. E durante 20 anos, eles tinham esquecido o que Deus tinha feito. E diante dessas palavras de Ageu, que soaram nítida num tempo de confusão, os judeus haviam regressado da Babilônia quase 20 anos atrás, mas pareciam ter esquecido o que Deus tinha feito com eles, onde eles se preocuparam em fazer as suas casas, seus palácios, esqueceram de continuar a construir o templo do Senhor. E vemos que o pastor Ageu, ele estimulou o povo a reconstruir aquele templo. E diante desta palavra, meus queridos internautas e irmãos, foi então que Ageu conclamou o povo
a refletir sobre tal situação. Aqui não precisou de Ageu gritar como Jeremias, ou falar palavras poéticas ou poemas como Isaías, mas com a palavra simples, o profeta Ageu conquistou o povo durante aproximadamente 40 dias que ele profetizou, e com 4 anos ele reconstruiu aquele templo. E ele chamou o povo para a reflexão. Que você que esteja me ouvindo possa se dedicar a reconstruir a casa do Senhor. O seu tempo, louvado seja o nome de Jesus, pois Deus procura homens e mulheres compromissadas com a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Então aí está um convite, né? A reflexão. Foi para os dias do profeta Ageu, como é também para os nossos dias. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida espiritual, do templo do Senhor que somos nós e como estamos agindo. Mas agora vamos entrar no terceiro ponto da nossa lição, a exortação divina. É muito importante o acompanhamento desta lição. A desculpa do povo, inversão de valores, um convite à reflexão. Aí o terceiro ponto vem, a exortação divina. E o primeiro subponto, crise econômica. O presbítero Nelson Ramos nos comenta neste momento. Devido ao pecado da nação israelita, Deus começou a apertar. A semeadura não produzia tanto. Pelo outro lado, os poderosos também pagavam muito pouco aos menos favorecidos, que só dava para a sua sobrevivência básica. Mas Deus começou agora inquietando Ageu para que viesse a construir a sua casa, a casa de Deus. Eles, por estarem em pecado, Deus começou apertando. Mas Ageu começa agora a falar ao povo, e o povo começa a discordar, porque não havia dinheiro para construir o templo. E no capítulo 2 de Ageu, versículo 8, Ageu, utilizado pelo Espírito de Deus, diz: minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E no assunto escatológico, como falou o companheiro Dário Pereira da Silva, o 2:9 diz: a glória desse segundo templo vai ser maior do que a primeira. Isto, quando eles obedecessem e construíssem o templo, para esse assunto escatológico, brevemente ele se cumprir com Jesus Cristo. E é importante nós sabermos que tudo isso, realmente, a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Segundo subponto, a solução. Comentário do presbítero, nosso irmão Valdeilson Moura. Bom, meus irmãos, nem tudo estava perdido. Deus enviou o profeta Ageu para apresentar uma saída para aquele povo. Conforme comentou o nosso presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, a crise era tamanha para com aquele povo. E agora, a solução para eles era o seguinte: eles deveriam levar a sério o compromisso com Deus. Porque às vezes nós achamos o seguinte: só Deus tem compromisso com o homem. E o compromisso que o homem tem que ter com Deus? Então a solução para ele estava em cumprir esse compromisso firme, firmar esse compromisso com o Senhor, pôr em prática, conforme disse aqui Ageu, disse a eles: olha, sobe ao monte, corta a madeira e vai construir a casa de Deus. Fazendo isso, o Senhor se agradaria de Israel, e o nome do Eterno seria glorificado. Em meio a isso,
houve uma grande ação do Espírito Santo. Ele atuou de uma maneira tão maravilhosa que ocorreu um verdadeiro avivamento, ou seja, um verdadeiro despertamento para aquele povo. E a construção do templo prosseguiu sob essa grande liderança de Zorobabel, que era, e também o sumo sacerdote Josué. Meu amigo, se você levar a sério o compromisso diante de Deus, a solução de Deus chega para você. Se você levar a sério o compromisso diante do Senhor, fique certo, esse processo difícil que está passando, há uma solução: Cristo Jesus. Glória a Deus que em Cristo Jesus a solução para muitos problemas da vida cotidiana. Nós sabemos que há muita gente que está correndo de uma parte para outra, mas nunca tocaram na porta certa, que é Jesus Cristo. Nós agora vamos para o terceiro subponto do terceiro ponto, o segundo tempo. O professor Dário Pereira vai nos comentar esta parte. Então, meus irmãos, enquanto isso, na Pérsia, o novo rei Dario está, pôs fim ao embargo, aquele embargo que havia sido dado no momento da construção da casa de Deus. Ele colheu ofertas para a construção e deu ordens para não faltar nada durante o andamento das obras. Quer dizer, aquilo que comentei no ponto anterior, o Senhor, Ele tem seus métodos, Ele tem quem utilizar. Ele utiliza as pessoas que estão sentadas em lugar de destaque para ajudar, para trabalhar em prol do seu povo. E nós vemos agora um rei revogar uma ordem real que já estava imperando sobre aquele assunto, sobre a construção daquele templo. E agora este mesmo rei traz uma preocupação, a preocupação de que nada faltasse. Era o Senhor utilizando Dario. Dario nem sabia, mas estava sendo utilizado pelos céus para que nada faltasse naquela construção. Por quê? Porque agora o nome do Senhor estava para ser glorificado ainda mais. Porque a ideia de templo, de casa, de local para se congregar, é para que o nome do Senhor seja mais glorificado. É para que os crentes, para que as pessoas que se unam em um só pensamento, em uma só intenção, de glorificar o eterno e altíssimo Deus. Diz mais, ele ainda pediu oração ao povo de Deus em seu favor. Olha o reconhecimento. Quantos e quantos estadistas, quantos e quantos governadores, pessoas que estão liderando o povo, necessitam de reconhecer esta parte, que se não for o Senhor sobre as nossas vidas, senhores e senhoras, nós não seremos nada. Mas a misericórdia de Deus sobre você, líder, sobre você que está arregimentando o povo, é muito grande sobre a tua vida. Tem uma igreja, tem um conjunto, uma agremiação de pessoas que está constantemente levando a tua vida em oração ao eterno Deus, para que Ele te ajude nas decisões, para que Ele te oriente naquilo em que você irá fazer em prol do povo que você governa. Finalmente, o templo foi inaugurado em 516 a.C., no 6º ano do reinado de Dario. E o interessante de se falar, para concluir, este é o segundo e o último templo construído pelos judeus ali na história de Jerusalém, e assim a presença do nosso Deus na construção deste segundo templo com a sua glória foi maior do que o primeiro templo, do que a primeira glória, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus que age de glória em glória. Então, com certeza, o que Ele tem preparado para a tua vida é muito maior, é bem melhor do que Ele já fez. Nós louvamos a Deus e glorificamos, porque o segundo templo, na realidade, não era tão suntuoso como foi o templo construído nos dias de Salomão. Mas
meus queridos, nós vemos que o templo de Salomão, a glória, o ouro, a riqueza, era algo que incomparável, que chamava a atenção das nações da terra. E no tempo do profeta Ageu, ele chegou a dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque ali, naquele, ia estar presente o desejado de todas as nações. E quem é o desejado de todas as nações? O Senhor Jesus Cristo, soberano eterno. Ele chegaria ali presente. E como aconteceu? Então nós vemos que o segundo templo teve uma importância muito grande para todos os séculos, porque ele veio, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo, e vivo para sempre, e reina sobre toda a terra. Então, queridos, nós vemos que crise econômica, isso para Deus não quer dizer nada. Há uma solução para tudo isso. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você crê, se você verdadeiramente abraça pela fé esta palavra, Deus, Ele vai mandar uma resposta para a tua vida. Então que Deus continue nos abençoando. Esperamos você no próximo comentário. Não deixe de divulgar a nossa página. Nosso objetivo é ajudar pessoas que, quem sabe, têm alguma dificuldade, não é? Com respeito à lição, ou quem sabe não tenha tido a oportunidade de adquirir a lição, mas através deste vídeo ele está recebendo este ensinamento que fala sobre o profeta Ageu. Mas nossa página é www.adenabuco.com. Mande suas perguntas, suas dúvidas, e nós responderemos. Na próxima semana estaremos com a lição de número 12, que traz como título Zacarias, o reinado messiânico. Então será de fundamental importância, pois é como uma conclusão de todo o assunto que nós temos estudado. E você é o nosso convidado especial. Nós vamos fazer uma oração aqui, pedindo a Deus que te abençoe, que te ajude, e que faça você entender, e que a tua fé esteja neste Deus Todo-Poderoso, que é dono dos céus e da terra, do ouro e da prata. Ele é Senhor de toda a terra, Supremo Criador, Deus dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, ó Pai. Nós queremos te agradecer por este momento, por este espaço. Deus, estamos, Senhor, chegando em lugares aonde nós não podemos chegar pessoalmente, mas através, Senhor, da internet e da nossa página, nós estamos chegando, Deus, do outro lado do mundo, podemos, Senhor, dizer assim. E Deus Santo, e pessoas estão nos escutando, e a palavra está falando, e o Teu Espírito está agindo, e vidas serão transformadas. Senhor, nós sabemos, Deus, que tem muita gente que está passando por este momento, neste momento por momentos de crises financeiras, meu Deus, mas Tu tens a resposta, a solução para todos os problemas. Tu és Deus, meu Senhor, e quem sabe são pessoas que estão desviadas dos Teus caminhos, estão caídas, Senhor, do Evangelho. São templos que estão, Senhor, caídos, mas Tu és um Deus que levanta e que volta, Senhor, a habitar nestas vidas e nestes corações. Meu Deus, ajuda e abençoa em nome de Jesus. Bom, queridos internautas, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre e continue te abençoando. Eu quero agradecer aqui o companheiro Nelson Ramos, companheiro
Genikelli, presbíteros, o presbítero Aldeixo Moura também, e o professor Dário Pereira e o professor Maurício Santos. O cinegrafista hoje é o nosso irmão Jaziel Braz, e o nosso técnico, né, na informática é o nosso irmão Afonso Henrique, né? Aí está, ele é quem faz a postagem do vídeo. Nós queremos agradecer a todos e a você, internauta, especialmente, que tem nos acompanhado. Deus, Ele tem a solução para a tua vida. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.